Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Amigos do 14, mais uma vez, que prazer estar aqui com vocês. Eu, Guilherme Verano, como sempre, e eu fiz questão de trazer aqui hoje o Dr. Marcelo Cecílio Daia, porque nós estamos fazendo um ano de Canal 14 da NET. E o primeiro entrevistado aqui do Alto Astral no 14 foi o Dr. Marcelo. Então, nesse aniversário de um ano, nós não poderíamos deixar de fazer diferente. Ou seja, vamos repetir a dose do primeiro programa. Verano, um ano de sucesso, né, Guilherme Verano? Eu acho que sim. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado. Como sempre, nosso parceiro aqui, um ano de sucesso, né? Porque hoje em dia muita coisa se estabelece. O duro é continuar, né, José? A dureza é isso aí. Você montar, colocar algo para funcionar é complicado, sem dúvida nenhuma. Mas se manter, realmente, eu acho que é a parte mais difícil da tarefa. Já são 46 edições. Aí todas elas, para quem não pôde acompanhar alguma, a gente sempre lembra que tem no YouTube todas elas. E começamos bem, né? Começamos com o doutor Marcelo Cecílio Daia, foi um pé quente, né? Vamos dizer assim, pra gente. Você tá falando em dose? Dose é com ele mesmo, né? Eu vou falar muito de dose, não é aquela dose que vocês estão pensando, não, tá? Que o Brasil foi eliminado, é a dose correta a se tomar. É claro, vai ser o assunto de hoje, sem dúvida nenhuma, né, José? Eu tenho que agradecer muito ao doutor Marcelo Cecílio Daia, porque o doutor Marcelo é meu parceiro no projeto Alto Astral, desde quando o projeto iniciou, não é? Ele sempre esteve conosco nessa proposta e a gente já vai aí, no próximo mês de novembro, completar 7 anos de projeto Alto Astral. Então, Marcelo, esse tempo todo junto conosco. Então, nós temos que agradecer, eu, toda a minha equipe do projeto Alto Astral, por essa confiança dele, por essa parceria. Seja bem-vindo em mais um programa Alto Astral, doutor Marcelo. Obrigado. É um prazer estar aqui, e aí fico mais feliz de saber que está completando um ano e vou fazer a virada do segundo ano. A virada que o Brasil não fez. E realmente, como você falou, Guilherme, assim, iniciar é fácil, se manter é complicado, né? Porque contactar os profissionais, montar a lista de entrevista, ajustar a disponibilidade de cada um, a gente está muito corrido hoje em dia. Não é fácil, então sustentar um programa no ar por esse tempo todo realmente não é fácil. E principalmente parcerias, né? Como da Clínica Vacine, né? Que é uma das parceiras de primeira hora que a gente tem aqui também, né? Isso é muito importante, é fundamental. Sem essa parceria, é claro que é tudo muito importante agendar as entrevistas, trazer os convidados, mas sem a parceria a coisa não vira, de fato, né? E a gente, é claro, agradece. E essa parceria é importante, Guilherme Verano, porque o que a gente faz no projeto, a gente reverte para o social, não é? E graças a esses parceiros como a Clínica Vacine, é que vem aí o orçamento para nós fazermos todas as nossas ações. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Guilherme Verano, mas se tem uma coisa no Brasil que funciona, é o tal do calendário vacinal, não é isso? E eu ainda acho que funciona. Então, eu queria fazer essa pergunta para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o calendário vacinal do Brasil ainda está sendo uma das coisas boas que a gente tem? A gente tem um calendário vacinal que é um dos mais completos do mundo, né? Isso realmente, o Programa Nacional de Imunização é um programa de dar inveja em vários outros programas mundo afora, inclusive países de primeiro mundo, né? A gente tem um calendário muito completo, com quase todas as vacinas, um calendário que atende criança, adolescente, gestantes, adultos e idosos. Então a gente tem uma gama de vacinas, não é um calendário só da criança, né? É um calendário para todas as faixas etárias. Agora, é muito importante a gente lembrar também que não adianta, não basta termos um calendário de primeiro mundo, um calendário espetacular, como realmente é o nosso, e a população não utilizar. Porque hoje a gente vem assistindo uma subutilização dessas vacinas, que são vacinas, algumas delas muito caras, que são disponibilizadas no SUS, caras mesmo, até para o Ministério da Saúde comprar, né? A gente pode falar do HPV, cada dose de HPV o Ministério paga em torno de $40. Então é uma vacina cara, mesmo para o Ministério da Saúde, que está se colocando na rede disponível. E a cobertura vacinal, ou seja, o número de pessoas que vão até as unidades de saúde para se vacinar, está muito baixo. Está tão baixo que acendeu uma luz
amarela aí, quase luz vermelha em alguns locais em relação a algumas vacinas. Então a gente precisa, não podemos achar que as doenças acabaram e não se vacinar mais. E nesse sentido, até é importante a retomada das campanhas, que a gente sabe que o calendário está estabelecido, está lá, né? Você tem a carteirinha, você acompanha. Focar na campanha, ou nas campanhas específicas agora, é uma medida que a gente tinha até esquecido já, porque a coisa funcionava tão bem que não precisa mais de, né, o dia D. A ideia é não ter mais campanha. Não ter, o calendário é isso, né? Exatamente, porque diferente de uma campanha onde você tem a vacina só naquela determinada época, as vacinas estão incorporadas no calendário vacinal. Em qualquer época, qualquer dia, a pessoa pode ir numa unidade de saúde se vacinar. Acordei, quero me vacinar, vou lá. Sem problema algum, as vacinas estão disponíveis. Então, Marcelo, mas eu sou daquele tempo, do início dos anos 2000, que o senhor era... Ele vai falar que era da época do Zé Gotinha, mas ele é bem antes. Eu ele sou é da época antes do Zé revólver Gotinha, no braço, viu? Mas esse início dos anos 2000, a gente vai falar em Zé Gotinha, sim, doutor Marcelo Daia. Nós fizemos aí, alguns anos, juntos na Secretaria de Saúde, algumas campanhas. E essa é uma opinião minha. Me parece que o povo brasileiro não tem muita cultura do calendário, não. Eu sou alerta agora da baixa cobertura. A gente lembra naquela época que a gente conduzia as campanhas, parece que o povo gosta de ir pra praça, é do pula-pula, é do Zé Gotinha, é de multidão, do rádio tá anunciando, já vacinou não sei quantos, e a campanha vai até tal dia. E o doutor Marcelo dando entrevista, e o outro. Parece que as pessoas gostam disso. Eu vejo isso não só em Anápolis, mas em outros locais que aí a gente dá a consultoria e assessorias na área de saúde, as pessoas estão passando por esse problema. Eu ainda acho que nós não estamos muito preparados para a questão só do calendário, não. Queria ouvir a opinião do senhor em relação às campanhas. Então, mas isso é uma coisa interessante. As campanhas não acabaram. O Ministério da Saúde continua com as campanhas. Existem os dias de vacinação em massa, que são dias que servem para que as mães levem as crianças, levem o cartão de vacina, para verificar o que está atrasado, o que não está, e colocar o cartão em dia. E uma coisa que vem acontecendo com Anápolis é que de 2 anos para cá não se faz campanha de vacinação, apesar da campanha nacional de vacinação. O município não tem adotado as campanhas de vacinação. E o município é autônomo para resolver, por exemplo, eu quero fazer a campanha, independente do governo federal fazer ou não, eu posso fazer a minha específica? Sim, é municipalizado, né? É lógico que o Ministério recomenda que se faça, mas não pode obrigar. E o município não vem trabalhando isso. Isso é um ponto falho. As nossas coberturas vacinais não estão baixas, mas lembrando que na campanha é um momento para a gente colocar o cartão de vacina em dia. Né? Vamos pegar uma mãe que tenha 4, 5 filhos, que more num bairro bem distante ou na roça, na fazenda, e aproveita o dia da campanha para pegar todos os meninos e levar numa unidade ou numa praça onde está tendo a vacinação, mais perto da casa dela, para colocar as vacinas em dia. Então a campanha é importante nesse sentido. Tudo bem que existe uma tendência de você acabar com campanha para colocar as vacinas rotineiramente, porque tem um custo muito elevado as campanhas. Mas nessa situação específica que nós estamos vivendo hoje, com o retorno do sarampo, né, casos acontecendo em Roraima, no Amazonas e no Rio de Janeiro, baixas coberturas vacinais no estado de Goiás, vários municípios, parece que 70% está dando de não cobertura vacinal, que o secretário estadual de saúde falou agora. Um risco eminente de voltar a doenças como essa é muito sério. Então a gente pega sarampo, eu tenho dito que hoje em dia é mais fácil pedir para uma avó dar o diagnóstico de sarampo do que para um médico. Sem dúvida nenhuma. Digo isso porque os médicos não veem sarampo hoje, não tem por causa da vacinação. Bem da velha geração, né? Isso, bem da velha geração mesmo. Então os médicos de 1990 para cá, com certeza não viram sarampo. Então é mais fácil pedir para uma avó dar o diagnóstico. E poliomielite, que é a paralisia infantil, uma doença que a gente tinha sob controle, que é uma doença catastrófica. Né? Na nossa idade, a gente convive com pessoas com sequela de paralisia infantil, ainda hoje. Né? E essas pessoas estão bem mais velhas. E a gente não vê crianças com paralisia infantil, com sequela, graças à vacinação.
Então, depois da água potável, o instrumento médico que mais trouxe benefício para a população foi a vacina. Isso não tem o que questionar. Então, pode ter campanha dos antivacinais, teoria da conspiração, de que a vacina vai criar não sei o que lá, que é um monte de coisa. Não tem o que questionar o benefício da vacinação. Ninguém mais hoje vê sarampo acontecer. Ninguém mais hoje vê cachumba acontecer com a frequência que acontecia antes. Rubéola, né? Graças à vacinação. Então, a vacina é um instrumento fundamental e as pessoas precisam usá-lo, porque não adianta eu ter um calendário espetacular com as vacinas guardadas na geladeira. Elas precisam estar na população. Então, Marcelo, mas nós temos um risco aí, porque a polio não foi erradicada, não é isso? Ela foi controlada. Sim. Mas a gente tem risco de volta da polio assim? Sim, porque teve um caso registrado na Venezuela, as Américas estavam livres de paralisia infantil, e teve um caso registrado na Venezuela. Então, acendeu realmente a luz amarela, existe um risco. Se a gente diminuir a cobertura vacinal, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui os meus dedos da mão, são as pessoas vacinadas. Quando eu tenho um aqui dentro não vacinado, esses outros aqui todos protegem esse aqui. Se eu inverto a situação, todos esses aqui são não vacinados e só esse aqui vacinado, o vírus vai circular aqui em todos esses. Ó. Então, o escudo que existia com a cobertura vacinal ideal, deixa de existir, cai. E as pessoas passam a ter a doença. Então, a proteção de rebanho, a gente não está vendo tanto caso assim, porque existe uma coisa que chama proteção de rebanho. A maioria vacinada protege os não vacinados, os poucos não vacinados. Se eu inverter essa lógica, se eu tiver uma maioria não vacinado, essa maioria não vacinada vai adoecer. Vai ter sarampo, vai ter cachumba, rubéola, paralisia infantil, e nós vamos ver doenças ditas controladas voltando. E até nessa questão da Venezuela que a gente falava, acho que uma das primeiras preocupações, que a gente fala muito da falta de eficiência do governo em várias áreas, mas acho que uma das primeiras preocupações foi o quê? Vamos lá vacinar esse povo que está chegando. Sim. E tem que ser a primeira mesmo, né? Alimentar e vacinar. Mas foi uma coisa que foi um pouco tardio, porque demorou os casos já estavam acontecendo. Imaginava-se que na Venezuela não tinha problema. Teoricamente não, né? A gente não sabe qual que é a realidade real lá, né? Vivem hoje um estado de repressão, de caos total, onde você não tem transparência de dados e ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Né? As mães estão vindo para dar a luz aqui, para buscar uma segurança em um lugar melhor. E com isso vem com criança que não está vacinada e trazem a doença. Então poderia ter sido mais ágil esse processo. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa ter ideia ou ter uma consciência de que a gente precisa trabalhar com a razão. Tudo bem que tem que acolher as pessoas, mas a gente tem que acolher de maneira que essas pessoas acolhidas sejam bem acolhidas. Né? Não adianta recebê-los e colocar para dormir na praça, como vinha acontecendo. Realmente criou uma situação de caos. E com isso as doenças começam a aparecer. Nós estamos falando de algumas doenças que a gente chama de imunopreveníveis, que são doenças preveníveis pela vacinação, mas com elas vem várias outras doenças que nós não temos vacina. E que vão acontecer também. Ou mesmo até pela falta de contato dos daqui com certas doenças, né? Começa. É a mesma questão indígena, né? Sim. Que morre com uma simples gripe. Sim. Né? Mas aí que tá. Se as pessoas estiverem vacinadas, isso não vai acontecer. Não vai. Né? Hoje nós temos Roraima com mais de 170 casos diagnosticados de sarampo, ou seja, uma epidemia real. O Amazonas com casos diagnosticados e o Rio de Janeiro com um caso. Então é uma situação realmente preocupante. A gente precisa melhorar isso. E aí não é só venezuelanos, não, né? Brasileiros. Não, brasileiros. Agora são brasileiros. São brasileiros. E aquela questão, porque muita gente questiona, a gente sempre, a gente trabalha em rádio também, muitas pessoas quando a gente coloca esse tema falam, não, mas não estou dando conta de cuidar nem dos daqui, falta vacina aqui, como é que a gente vai vacinar lá? Aquele pensamento, né, mais rasteiro. Mas não falta vacina para cá para vacinar o de lá, não? Ou pode acontecer? Não tem faltado. Não tem faltado. Até porque nesses momentos, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde ajudam bastante em relação à vacina. Existem estoques estratégicos. Situações de emergência mesmo. Sim, e o Brasil produz vacinas. Essas vacinas o Brasil produz. Então consegue atender. O que precisa é fazer cobertura. Não adianta eu pensar nisso agora, eu preciso agir agora.
né? Então a gente precisa ter postura para reconhecer o problema e agir em frente ao problema. Marcelo, no nosso programa anterior aqui, a gente entrevistou um profissional da área de comunicação, o Felipe, e falamos aí de fake news. E a gente que está aí nas redes sociais, todos nós agora estamos embolados nisso aí. Parece que esse pessoal das fake news, Guilherme Verano e Dr. Marcelo, tem uma predileção por questão de vacinas. Existe mesmo. Como é que nós vamos combater isso, doutor Marcelo? O senhor que é profissional da área, acho que o senhor sofre mais do que todo mundo com isso aí. Se a gente fica irritado, eu fico imaginando o doutor Marcelo. Justo, sentido. Eu acho que a gente combate fake news com verdade. Né? Inclusive na época da gripe, daquele tumulto todo mundo lançando videozinho, eu fiz um vídeo. Verdade. Coloquei nas redes sociais também para mostrar o que é verdade. A gente precisa mostrar a verdade. Eu acho que a verdade clara agora existe um problema, que é a não vacinação das pessoas e as doenças começando a acontecer. E a gente precisa controlar isso. Então, é fundamental que a gente consiga isso. Aquilo que a gente falou, como a gente não vê casos de sarampo acontecendo, a gente acha que a doença acabou. A gente não acha que a doença é tão grave. Mas é a mesma coisa que o cara fala assim, mas antigamente ninguém vacinava, não morria quase nada. Morria pra caramba. Você tinha famílias com 7, 8 filhos, que a mulher tinha 7, 8 filhos, aí ela ia contar a história, 4, 5 ficavam com menos de 1 ano de idade, morriam por conta de doenças que hoje são doenças imunopreveníveis. Dizimados mesmo, né? Sim. Então a gente precisa ter clareza nisso. As vacinas existem e controlam as doenças. Sarampo a gente não vê por conta do controle da vacina. É fundamental a vacinação. E sarampo é uma doença que mata. Né? A gente tinha, na época do auge do sarampo, lota o hospital inteiro, uma enfermaria inteira da pediatria com casos internados de sarampo, com óbitos acontecendo. Né? Agora, imagina hoje uma situação com poucos casos, uma criança interna com um diagnóstico a estabelecer por sarampo no hospital, ele interdita o hospital inteiro, porque tem que ficar em quarentena, todo mundo. É uma situação complicada, uma situação que a gente precisa ter atenção e se preocupar com isso, sim. Guilherme Verano, você que é o baita do profissional da comunicação, você deve ter participado aí do final de semana, visto aí no Fantástico, falando de ozonioterapia, Guilherme Verano. Pois é, a gente falando de fake news, de notícias atravessadas, e o doutor Marcelo Dara, acho que ninguém mais indicado para dar opinião, porque muita gente fala de um lado, aí vira aquela briga de internet, né? Pró e contra, não, os grandes laboratórios não querem solução para certas doenças, estão escondendo, aí fica aquele vai e vem de informações. Mas a gente teve depoimentos, a maioria deles contrários, a gente queria saber o depoimento do senhor. O que é que se trata, afinal, da ozonioterapia, que promete até cura. A gente viu um profissional, lamentável, falar que cura até AIDS, cura câncer e outras. E a minha pergunta para o doutor Marcelo é nesse sentido, porque se tem quem conhece desse negócio de HIV aqui, é o doutor Marcelo também, não é? Então, o que o senhor acha disso? O Fantástico entrevistou um especialista que é particularmente meu amigo, Dr. Esper Callas. Sério? Sério. Ele disse tudo, não tem nenhuma comprovação científica. Agora, é uma coisa interessante, nós não precisamos ir muito longe no ozonioterapia. Hoje eu concedi uma entrevista na rádio e antes da minha fala era a propaganda da alga marinha, que promete curar tudo. Então, é complicado você vir falar de uma coisa. Se quem está patrocinando o programa que você está falando é uma coisa que promete curar tudo e não é nada. A questão do ozônio, gente, não existe aquilo. O cara injeta ar na veia, faz uma embolia na pessoa, a pessoa morre. Pode matar. Então, e não existe isso. Vamos avaliar o seguinte: nós temos hoje 40 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV/AIDS. Mais ou menos, dá 37 milhões de pessoas no mundo com HIV/AIDS. Se um laboratório tiver a cura da doença, que ele resolva vender o remédio, a cura da doença, por $10, ele já vai ficar, de uma vez,
trilionário. E vamos pensar num outro sentido. Um medicamento que cure não significa que a doença não vai acontecer. Então o povo fala assim, não quer porque depois não vai ter mais o que vender. Pelo contrário, vai continuar vendendo. Porque as pessoas vão continuar tendo relação sem camisinha, vão se infectar, só que nós vamos ter um remédio que trata a doença, que cure a doença. Então não tem, porque realmente é muito complicado para desenvolver um medicamento para a cura da AIDS. E eu vou dar um exemplo claro. Essas mesmas pessoas que falam que o laboratório tem a cura e guarda, elas precisam ter uma atenção especial para uma doença, que levou anos para se buscar a cura, e muitas pessoas, muitos jogadores de futebol de Anápolis morreram por causa dessa doença, hepatite C. Hepatite C hoje tem medicamento e tem cura. 12 semanas ou 24 semanas, com cura acima de 95%. Cura real, acaba, não tem mais a doença. Distribuído gratuitamente pelo SUS. Gratuito. Ou seja, na matéria do Fantástico apareceu um cara que prometia curar hepatite C com 8 sessões. Com 12 sessões, com 12 semanas, o paciente está curado da hepatite C com comprovação, cientificamente comprovado. Nós temos aqui em Anápolis mais de 200 pacientes já tratados e curados de hepatite C, sem custo algum, custo zero. E o custo dele, é bom frisar, era altíssimo. Altíssimo, altíssimo. A doença vai deixar de acontecer? Não vai. Não vai. O vírus continua aí, o vírus vai continuar circulando. Só que as pessoas vão ter uma opção de tratamento com cura. Então, mostra que os laboratórios estão empenhados, sim, em buscar medicamentos que curem as doenças. Principalmente doenças infecciosas. O problema é a dificuldade de achar esse medicamento que cure totalmente. O vírus da AIDS, assim como o vírus da hepatite B, ele fica no núcleo da célula e fica nas células dormentes. Então, é preciso acordar essa célula dormente para poder ter a cura total. Então, a gente consegue controlar a doença, mas não consegue curar. E o ozônio não vai fazer isso. A questão de ozônio é balela, é jogar dinheiro fora. Possibilidade nenhuma de fora. Nenhuma, é jogar dinheiro fora. Né? A gente vê muito isso. Hoje em dia existe uma busca por terapias alternativas, ou até por questão de facilidade celular, de notícia, de envio de mensagem. A pílula do câncer, né? Exatamente, que não deu em nada. E as pessoas buscam isso, que não trazem nada. As pessoas precisam buscar saúde, buscar métodos de prevenção de doença e métodos reais. Então a gente fala isso porque a nossa medicina hoje é muito voltada para doença e pouco voltada para prevenção, para a saúde mesmo. Então a gente precisa trabalhar com que a pessoa... chega uma pessoa às vezes no pronto-socorro, vou dar exemplos, 120 quilos, sedentário, hipertenso, fumante, diabético, com crise de pressão alta. Tudo os hábitos de vida dele. Porque senão ele vai continuar doente. Ele está doente. A gente precisa mudar esses hábitos. A pessoa precisa ter ideia de que ele precisa emagrecer, que precisa fazer atividade física. Precisa ter hábitos saudáveis de vida. Para poder viver com qualidade. Não digo nem viver muito, mas viver com qualidade. Senão vai viver indo para o plantão, vai viver daqui a pouco ter um derrame, e a gente cansa de ver isso nos hospitais. Então a gente precisa ter qualidade de vida e buscar mecanismos de qualidade de vida. Só falou no início do programa aí do custo da HPV. Caro, viu, Guilherme Verano? Eu achei que não era mais barato. E agora o que para reais, em torno de 150 mais ou menos. O que me preocupa, o Tom Marcelo mesmo já noticiou isso, você, vários colegas já noticiaram, da subutilização dessa vacina, ou seja, a vacina estava aí nas geladeiras, como diz o doutor Marcelo. Continua isso? O pessoal ainda não teve conscientização, não? Ainda existe o tabu, ainda está tendo problema? Tem problema, a cobertura continua baixa, não é uma cobertura alta. Vamos lembrar que vacinar adolescente é uma coisa complicada. Você ter acesso ao adolescente é complicado. Mas a gente precisa que as famílias também se posicionem. É muito difícil chegar para um menino de 11, 12 anos e falar, vai lá no ambulatório lá fazer a vacina. O cara não vai mesmo. O cara não vai, né? Então a família precisa levar.
Então, os pais precisam ter consciência disso e fazer a parte deles. A gente até citava naquela primeira entrevista, se o senhor me permite, da vacinação do HPV. O senhor tinha recomendado até para o seu filho, que na época não era nem recomendado para meninos. Sim. Não se utilizava. Sim. E foi uma campanha, eu lembro, fizeram no Colégio São Francisco, que a coisa funcionou, mas alguns pais ainda foram reticentes, apesar de tudo. Muitos reticentes. E a gente precisa entender, assim, a vacina existe, a vacina é muito boa e deve ser utilizada. A HPV é uma doença horrível, né? Câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer de ânus, vários tipos de câncer que o HPV, esse vírus provoca, o forocondiloma, né? Que é a crista de galo, e que a vacina previne. Então, nós temos um instrumento muito importante nas mãos e nós precisamos utilizá-los. A estratégia de vacinação em escola é uma estratégia que dá certo. Você consegue abranger a população, porque você vai até o local. Você está sendo ativo. Você não fica esperando passivamente. Então, talvez retomar essas estratégias. Agora, isso aí são políticas de governo, né? O secretário, a atual gestão precisa ter ideia do que ele quer para poder definir a sua política, né? Vamos dizer que ele acha que essa política é a política estratégica, ele vai desenvolver essa política. Se ele achar que não é uma política estratégica, ele não vai fazer. Então, assim, é questão estratégica de ação. Verano, recentemente a gente noticia aí o governo federal cortando verba de pesquisas. Cortar tantas outras coisas, corta a verba de pesquisa, mas tudo bem. Pode cortar nossa verba aqui. Mas a preocupação, doutor Marcelo, e o futuro? A gente já sabe o quão é difícil aí, pesquisadores, muitos deles são pessoas até que fazem por gostar. Tira até do próprio bolso para investir naquele material. Né? E o apoio que o governo vinha dando agora corta-se um pouco de verbas. Isso preocupa? Qual a opinião do senhor em relação a isso? Preocupa e não preocupa. A gente precisa entender que o Brasil tem muito pouco trabalho em pesquisa. A gente precisa formar mais profissionais e incentivar pesquisas, né? Se a gente for pegar laboratórios nacionais, poucos deles investem em pesquisa. Eles produzem um medicamento, mas poucos investem em pesquisa, em novidades, né, em desenvolvimento de drogas novas. Muitas vezes investe mais na propaganda de marketing de uma que já existe, talvez seja mais eficiente. O Brasil é só isso. Né? Não tem investimento real em pesquisa, muito pouco. E precisa ter. Agora, realmente, o governo cortar a verba de pesquisa, seja qual for a pesquisa, é extremamente preocupante, porque são essas pesquisas que vão trazer as novidades, vão trazer cura, vão proporcionar, por exemplo, o governo tem cortado verba da Fiocruz. Fiocruz é um órgão nacional, já centenário, que traz desenvolvimento e pesquisa com diversos medicamentos, vacinas, e com um grande sucesso, né, reconhecido internacionalmente. A Fiocruz, teoricamente, é o nosso Instituto Pasteur daqui. Tem até um fato que, quando se criou a Fiocruz, o atual presidente, na época, pediu para o pessoal do Instituto Pasteur para nomear um diretor. Vocês já têm um diretor aí, né? Que era o Oswaldo Cruz, que é o cara que realmente a formação dele foi na França, foi no Instituto Pasteur. Então é um pasteuriano. Então a gente precisa investir em pesquisa e fomentar, porque a Fiocruz ela sobrevive de recurso público, com a produção e venda de vacinas. Se o governo deixa de investir nesse instituto, deixa de comprar os produtos dele ou fomentar a pesquisa, a gente realmente vai sofrer. O Brasil vai penar em relação a isso. E os profissionais atraídos por universidades americanas, inglesas, vão embora, com certeza. Né? Claro. Com certeza. A gente precisa, a falta é aquela coisa, a gente precisa ter investimento em educação. Né? Sem educação, o país não vai sair desse atoleiro que está. A gente precisa investir em educação. E pesquisa é educação. Fomentar a pesquisa está fomentando a educação. E até só o adendozinho final, só para
comparar, até 1990, Coreia do Sul e Brasil era o mesmo nível educacional. Coreia decolou e o Brasil estacionou. Era a mesmíssima coisa. Você vê o exemplo que é a Coreia hoje, o quê? Investiu em educação maciçamente. O Brasil parou no tempo. A gente precisa repensar o que a gente quer, né, para o Brasil para os próximos anos. Nós vamos ter oportunidade agora, né, de fazer esse dever de casa. Mas nós precisamos votar com consciência para poder realmente a gente conseguir reverter esse quadro que está aí. Senão a coisa vai ficando difícil. Então, Marcelo, qual o balanço que o senhor faz? É claro que nós estamos aqui no mês de julho já. Nós tivemos aqueles vários casos aí da H1N1. Eu acho que a coisa já diminuiu, né? Já as vacinas vieram, sobraram vacinas e muitos municípios até não utilizar todas as vacinas. Aqui em Anápolis sobrou um último lote de 2.000, que foi colocado estrategicamente em 3 unidades. Mas qual que é o balanço que o senhor faz da H1N1 nesse ano de 2018? O que aconteceu esse ano foi uma antecipação do quadro dos episódios de gripe, que normalmente aconteciam em abril, maio. Esses episódios se antecipou para fevereiro. Quando a gente compara os gráficos, vamos pegar 2016, que foi mais ou menos o mesmo número de casos de 2018 no estado de Goiás, claramente houve uma antecipação do número dos casos, não em quantidade, mas antecipação em época. Os casos aconteceram mais cedo, aconteceram a partir de fevereiro. Houve um pânico geral, sem que se fosse feita uma análise real da situação. Os casos aconteceram numa instituição fechada, a instituição São Cotolengo, onde os pacientes já eram com doenças prévias e acabaram tendo mais casos, alguns com comprovação de influenza, outros não. E aí gerou um pânico total em relação à busca da vacina. Conseguimos fazer a vacina, mas Anápolis, estrategicamente, com aquela política de antecipar a vacina, faltou vacina, nós tivemos uma cobertura que foi quebrada no meio, e aí alguns grupos prioritários não chegou a atingir a meta necessária. Principalmente crianças. Crianças têm algumas faltando a segunda dose ainda. Mas não houve realmente, não havia motivo para aquele pânico todo, daquela maneira como aconteceu. Particularmente, eu estou em Anápolis já há 23 anos, eu nunca havia visto uma situação como aquela. Nem em 2009, quando houve a pandemia, houver todo aquele boom, não aconteceu o que aconteceu esse ano aqui. Então, realmente, a situação fugiu ao controle, sem que houvesse necessidade real para isso. Então, é uma situação até engraçada. Para algumas vacinas, a gente não atinge cobertura vacinal nenhuma, e para outras, um pânico generalizado com pessoas procurando de qualquer maneira. Está quase se estapeando, né? Sem dúvida. E não é nem exagero. Chegou a vias de fato. A gente morrer por conta disso. Não morreu por conta da vacina. Né? Aí eu lembro do senhor até falar, você pega o idoso, leva para ficar numa fila, fica várias horas, tomando sol, de repente hipertensa, pode correr o risco de morrer. Aí fala, não, foi a vacina que matou. Sim. É inacreditável. Situações que realmente fugiram ao controle. Foi uma situação inédita para mim, como médico infectologista, o que nós vivenciamos esse ano aqui em relação à busca da vacina de gripe. E exatamente o contrário, né? Porque as fake news não se vacine. Aí a gente tem outro oposto, tem que vacinar a qualquer custo. Não tem o meio termo, né? O bom senso. O que acontece, a gente precisa entender assim, aquela questão de que estão escondendo os casos. Isso não existe. O governo, em momento algum, escondeu os casos, até porque o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, a equipe que trabalhou em relação à campanha de gripe e a análise dos casos, a busca de diagnóstico, a condução do Estado, da equipe do Estado, foi perfeita. Eu participei de uma reunião com eles, a doutora Samanta, que é quem estava à frente, perfeita a condução, muito séria, muito estudiosa, entrou em contato com o pessoal dos Estados Unidos, do que deveria fazer. Foi feita uma estratégia perfeita, espetacular, com os números mostrados em tempo real. Então não houve ocultar casos, nada disso. Os casos são realmente mostrados claramente.
A gente sabe quantos casos aconteceram, tudo isso. Existem casos que você não tem diagnóstico, você tem uma suspeita, mas não conseguiu se isolar o vírus. Mas não houve ocultação de dados, nada disso. Teve transparência total. Então, Marcelo, nós estamos vivendo agora, nesse momento, com alguma falta de vacina nas unidades de saúde? Tem alguma vacina que está tendo algum problema de fabricação, falta de matéria-prima? Ou esse momento é um momento tranquilo? Não, é um momento tranquilo. Existem pontualmente algumas falhas, mas que não são falhas que se mantêm. Né? Febre amarela, talvez, por conta da ampliação da cobertura vacinal para os outros estados. Às vezes você fica sem algumas doses momentaneamente, mas nada que prejudique o cartão de vacina da criança. Se a gente consegue fazer a cobertura vacinal plenamente, atrasar uma semana eventualmente, mas não tem nenhuma falta mais importante agora não. Nós tivemos, ano passado realmente houve falta de várias vacinas, mas esse ano está realmente tranquilo. A título só de curiosidade, às vezes algum assinante nosso também tem essa dúvida, aquelas vacinas que são ministradas nas clínicas particulares, elas são computadas nesses dados de cobertura? Vocês dão essa informação? Sim. Porque tem muita gente que acha que não dá. Eu queria que o senhor deixasse isso Sim, claro. Existe uma planilha, a Secretaria de Saúde envia uma planilha para a gente e a gente mensalmente informa o número de doses aplicadas. Normalmente, o que representa a população vacinada em clínicas privadas representa menos de 1% das doses aplicadas na rede pública. Mas esses dados são informados e são computados, sim. É uma prerrogativa. Para existir clínica de vacina, eu tenho que fazer essa informação. Tá certo. Fugindo um pouquinho do assunto, a gente vê muitas pessoas aí, hoje os bichos de estimação estão em alta, né, Verano? Já há algum tempo. Eu ia até inserir essa pergunta, porque eu adotei um, agora eu preciso de saber, né? Quer dizer, a minha família foi adotada por um, apareceu lá e ficou, né? Uma gata que está lá, mas não vai embora de jeito nenhum. Então, até por isso que eu enxertei essa pergunta aí. Então, a gente queria saber do senhor quais os cuidados que nós que temos os gatos, os cachorros em casa, temos que ter, porque às vezes esses animais transmitem situações que não são muito bem-vindas para o ser humano, né? Os cuidados são cuidados gerais, né? Assim como o ser humano precisa de vacinação, os animais também, a gente deve levar para vacinação, deve buscar usar vermífugo para eles também. E aí uma coisa assim, que a gente vem observando realmente o animal passa a ser da família. E às vezes esse animal dorme com a pessoa na cama. Existe uma. Em casa ainda não está, não. Né? Mas a gente observa isso. Então, assim, claro. O ideal é que isso não acontecesse, né? Não é para destratar o animal, mas eu acho que tem que ter uma certa distância. Até porque são animais que podem. Uma criança pequena pode. A gente vê isso, né? Puxa o rabo do cachorro, toma uma mordida. Aí fica desesperado. A culpa foi do cachorro? Não, a culpa foi da criança. A culpa foi do pai que deixou aquela criança agir daquela maneira. Então, isso é importante também, né? A certa distância, supervisão do que está acontecendo. A determinados animais, a gente realmente, que são animais silvestres, o ideal é que nós não os tenhamos em casa. Né? A gente vê, às vezes, pessoa com mico, papagaio. Até animais peçonhentos também, né? Sim. E é complicado, né? Porque esses animais são imprevisíveis a reação deles. Às vezes mordem, às vezes machucam a criança. E aí leva problema, né? Então aí vem correria para vacina antirrábica, as doenças mais comuns e tal, sim. Tétano, raiva. Raiva é que mais preocupa, né? Aí tem doenças que o gato pode transmitir, que é a toxoplasmose. Então, eliminado pelas fezes do gato, pode contaminar o solo, como contaminar os alimentos e as pessoas se infectarem e adoecer. Então, são doenças que podem acontecer nos animais e que são transmitidas para o homem. Leishmaniose, vem várias doenças. Então, Marcelo, a gente não pode deixar o senhor passar por aqui sem falar desse trabalho que o senhor faz tão bem há tanto tempo aqui no município na questão da AIDS. O momento é bom, é preocupante, o trabalho ele continua dando aquelas mesmas respostas. Eu falo disso porque eu acompanho isso já há mais de 20 anos também. Aliás, cheguei nisso
pouco tempo depois do Dr. Marcelo e a gente vê a seriedade que, por exemplo, o Ministério da Saúde trata disso, né? A gente já falou num bate-papo aqui, no início, final dos anos 90, início dos anos 2000 aí, a gente via o programa DST-AIDS como uma ilha de excelência dentro da gestão pública, porque tinha verba, eu acredito que ainda tem, não é? E a gente tinha o maior cuidado com isso como gestor, eu falo de mim, falo do senhor, então o dinheiro sobrava, vamos dizer assim, para você fazer de todas as ações, de mamando a caducando, desde a publicidade ao medicamento, a treinamento. Até ir atrás do paciente. Até ir atrás do paciente, as buscas ativas, até ir atrás, muito bem lembrado, Guilherme Verano. Essa coisa ainda continua acontecendo com aquela seriedade, esse programa a nível de Brasil, ele ainda tem esse mesmo cunho ainda? Sim, o programa funciona bem, é um programa de excelência mesmo. Hoje é programa de IST, porque são as infecções sexualmente transmissíveis, DST, AIDS e hepatites virais. Então é um programa que abrange outras doenças. E a gente consegue realmente ter resposta positiva. Né? Nós temos, o governo mantém medicamentos de última geração, não tem faltado, há muitos anos não falta medicamento para HIV. Os pacientes têm acesso a medicamento, têm acesso a exame, têm acesso a consulta, e é um programa que realmente funciona. Vem recurso, o recurso precisa ser utilizado, o município que define como é que é a utilização, mas vem recurso, e realmente é um programa que deveria servir de exemplo para vários outros programas, né? Então, as pessoas precisam se espelhar em programas que dão certo para fazer com que os outros funcionem também, né? Tão bem quanto. Mas é um programa que realmente dá certo ainda e é exemplo para o mundo todo. E a adesão de pacientes continua a mesma? Nós temos uma adesão boa, uma adesão alta. Nós temos até um trabalho agora que vai ser publicado numa revista nacional, a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que foi uma análise da adesão dos pacientes ao programa, aos medicamentos, e que mostra que a adesão realmente ela é muito boa hoje. Os pacientes têm atendido e têm tomado medicamento com controle da doença. Então realmente funciona, vem funcionando e o programa funciona plenamente. Continua trabalhando fortemente prevenção. A gente trabalha as duas partes, né? Porque o programa em si, o programa tem um braço que é o trabalho de prevenção, diagnóstico precoce e orientação, e um braço do programa que é o atendimento médico, né? Que aí já são os pacientes com AIDS. Então, eu estou na parte do atendimento médico, né? Mas existe o CTA que trabalha a promoção. Palestras, nós estamos no Julho Amarelo, que é o mês de prevenção das hepatites virais, e várias ações vêm sendo executadas, testagens, ações em empresas, ações em determinadas instituições. Nós vamos fazer várias palestras, rodadas de palestra com público leigo, com as ONGs, com hospitais, com profissionais de saúde, visando orientação e visando aumentar o diagnóstico das hepatites virais. Então, esse Julho Amarelo está acontecendo com várias ações e ações bastante positivas, né? A gente quer não só orientar sobre as doenças, mas também tentar fazer diagnóstico das pessoas que às vezes não sabem. Então, a gente está aumentando a oferta de diagnóstico para a população. Nós temos que trazer alguém aqui para falar do Julho Amarelo, né? Se não for o doutor Marcelo, Guilherme Verano, vamos dar um jeito de trazer alguém aqui. A enfermeira Sabrina, que é a coordenadora do programa de IST/AIDS. Já está eleita a enfermeira Sabrina. Ela ainda não sabe, mas... É a próxima convidada. Doutor Marcelo, uma outra coisa que a gente vive nesse meio é acidente com pérfuros em unidades de saúde de uma maneira geral. Eu vivo isso no dia a dia, tenho uma preocupação especial com isso, com o pessoal que labora na instituição que a gente trabalha também. O senhor vê essa preocupação de uma maneira geral dos nossos colegas da área de saúde? Porque eu fico muito triste quando eu vejo alguém que fala, não, eu não vou fazer, eu não quero fazer. No caso nosso, a gente trabalha fortemente em cima disso, até para entender que é a forma correta. Tem mudado, já foi pior.
realmente isso da pessoa esconder o acidente acontecia. Isso tem mudado, as pessoas têm buscado mais a informação quando acontece um acidente e buscam medicamento para fazer a prevenção, né? Que a gente chama de profilaxia pós-exposição, seja para o HIV, seja para as hepatites virais. Então o programa funciona, é um dos braços do programa também. Então existe o núcleo de vigilância epidemiológica do Hospital Municipal e funciona 24 horas por dia, e todos esses acidentes que acontecem na cidade e na circunvizinhança, eles são encaminhados para lá para fazer o primeiro atendimento, receber medicamentos se for o caso, todas as orientações, e ele é encaminhado para o programa no primeiro dia útil para poder dar seguimento no acompanhamento. Vem funcionando, é um programa, é uma coisa importante. A gente, existem algumas situações complexas que, por exemplo, agulhas deixadas em saco de lixo e o pessoal que recolhe o lixo acaba se acidentando. E aí você não tem quem era o caso fonte, acaba tendo que fazer medicamento para a pessoa. Agulhas ou pérfuros cortantes eliminados em locais não favoráveis. Por exemplo, em vez de jogar na caixa de pérfuro cortante, joga no lixo comum. Às vezes a funcionária da limpeza acaba se acidentando também. São situações que a gente, às vezes, vem pegando e que a gente tem trabalhado essa questão também. A gente volta naquela questão da educação. Sim, da educação. A base. Aí a ideia é que o SEREST, que é a saúde do trabalhador, trabalhe essa questão, né, mais firmemente. Então, Marcelo, no consultório, no dia a dia, o senhor como infectologista, o que mais chega? E chega tudo, viu? Assim, no dia a dia, eu faço ambulatório, né? Lá no ambulatório, predominantemente do programa, então a gente atende HIV, hepatites virais, algumas DSTs, e em alguns outros locais, alguns outros casos, a gente atende as doenças infecciosas do maneiro geral. Toxoplasmose gestante, algumas doenças outras que não só do programa de DSTs, no ambulatório geral, lá no Unidade de Saúde Dr. Leão Fleury Júnior. No consultório, atende tudo, né? A gente, desde infecção hospitalar, que eventualmente acontece, chega para a gente no consultório, há eventos adversos, pacientes com AIDS, pacientes com hepatite e doenças infecciosas, doenças febris. O que acontece muito são doenças febris. O paciente está com um quadro de febre e ele procura um infectologista, porque na maioria das vezes é relacionado com doença infecciosa. Mas a gama é muito vasta do infectologista, porque a infectologia é comparada com uma das grandes áreas da medicina pelo fato de abranger desde a pediatria até a geriatria, né? Então a gente, desde a neonatologia até a geriatria, passando pela obstetrícia também. Qualquer doença infecciosa que aconteça em qualquer faixa, dessa faixa, a infectologia está presente. No caso do senhor, o senhor atende de criança ao adulto? Sim, atendo todos. Não tem essa diferenciação igual em outras especialidades, não? O endócrino pediatra, o endócrino que não é pediatra. No geral, é isso? No geral, o infectologista, a formação dele é mais formação para adulto. A minha formação foi uma formação mais ampla. Eu atendo criança também, desde que venha encaminhado, porque eu não sou pediatra. Então, eu procuro trabalhar em conjunto, em parceria com o pediatra. Então, o pediatra encaminha, eu faço a investigação da doença infecciosa e ele retorna para o pediatra para dar seguimento. Mas atendo gestante, criança, adulto, idoso, sem distinção. Aí é aquela pergunta básica da curiosidade. Quem ainda mais trabalha, criança ou adulto? Depende da doença. A maioria das doenças infecciosas, elas se resolvem muito facilmente, né? A criança nas duas pontas. Sim. Né? A criança, eventualmente, porque existe uma série de doenças virais que incidem na criança, que nem sempre você consegue dar o diagnóstico. Então, às vezes, ou porque o exame demora muito para chegar, ou porque é muito complicado o exame. Então, às vezes, você trata como sintomático. Então, a criança, às vezes, é um pouquinho mais complexa, para ela não reclamar especificamente o que ela tem, e você tem que fazer uma abordagem diferente. Adulto é mais a teimosia mesmo.
Verano, acho que nós falamos de tudo um pouco, né? E acho que é importante o nosso assinante gosta de saber das notícias atualizadas, não é isso? E eu queria, assim, da nossa parte, agradecer mais uma vez a disponibilidade do Dr. Marcelo aqui conosco, um bate-papo que sempre acontece com muita tranquilidade, com muita descontração. É disso que o nosso assinante gosta também. E dizer para o senhor mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. E nós vamos continuar firme aí para, com 2 anos de prova, criar essa cultura aqui. Toda vez que aniversariar, o doutor Marcelo vem para cá. A 92ª edição, ele vai estar aqui. Ou na 100ª, né? Que falhou assim, ou na um e outro. 100ª, é verdade. Se Deus quiser. Estamos à disposição, a ideia é contribuir para o programa, contribuir informando a população e parabenizar pelo 2º ano do programa, que aqui na TV, né, um programa que já acontece há mais tempo, e por essa questão informativa, questão de que o programa é um benefício para a população, né? Essas informações são úteis para a população. Então, realmente, parabéns pelo programa e obrigado por poder estar aqui com vocês. Verano, muito obrigado. Eu que agradeço, Joséval. E é claro, a gente agradece ao doutor Marcelo, Joséval e os nossos parceiros, entre eles a Clínica Vacine, que você acompanha a partir de agora. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Resgate Remoções e Eventos e também Mercafrios Mauá. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.